Hey guys, vamos começar a nossa próxima aula. Essa aula é a aula 9 da... Tá aqui 9, né? 9. Da última vez que a gente teve uma videoaula, acho que foi a 6, se eu não estou enganado. Mas nós tivemos aulas de tirar dúvida e a prova. Então, contando essas aulas aí, esta é a aula 9. Na aula 9 nós vamos ver nós vamos conhecer a primeira técnica de primitivação, a primeira técnica para calcular uma integral. Até agora que a gente não aprendeu exatamente uma técnica. O que nós fizemos foi apenas pegar integrais simples, vamos assim dizer, e a manipulá-las de modo que eu chegue em integrais primitivas, como é o caso dessa que vocês estão vendo. Essa integral é simples, eu manipulo. O que é manipular? Manipular é usar algum truque, vamos assim dizer, ou alguma propriedade matemática, de modo a você transformar a sua expressão em uma outra expressão. Quando você transforma sua expressão em outra expressão, como essa aqui, você na verdade está fazendo o que a gente chama de manipulação. E até agora, o que nós tivemos feito foi isso. O que vocês fizeram nos exercícios, na prova, foi basicamente pegar uma integral simples, manipulá-la de modo a transformá-la em integrais imediatas, ou seja, integrais que estão naquela tabela que foi apresentada a vocês. Como é o caso dessa, uma integral imediata, porque é constante. Integral de constante é constante vezes variável. E essa aqui que eu sei que a integral é o ln. Ok. Mas, se for apresentado a vocês uma integral mais sofisticada, como essa aqui, por exemplo, que eu vou colocar, daí já não há as manipulações, por mais que você manipule, já não dá mais para chegar em uma integral imediata. Essa integral que vocês estão vendo, não tem como você fazer alguma coisa, alguma manipulação, de modo que ela vire uma integral imediata, de modo que ela vire alguma integral que você já sabe direto qual o valor de sua primitiva. Então, nesses casos aqui, a pergunta é: o que fazer? Não só nesse caso, como diversos outros casos. Então, para isso, nós partimos para determinadas técnicas de primitivação, ou seja, técnicas de se encontrar a primitiva de uma função. E hoje nós conheceremos essa primeira técnica, que é chamada de substituição. E mais adiante conheceremos novas técnicas, que é, por exemplo, integração por partes, substituição trigonométrica, dentre outras. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Que com essa necessidade de encontrar primitivas de funções mais complicadas, nós partimos para outros métodos. E esse aqui é o nosso primeiro método, que será da substituição. Mas aí, para compreender a substituição trigonométrica, você precisa compreender um pouco de funções compostas. E eu vou fazer um breve destaque a esse conteúdo aqui. Ok. Antes eu vou colocar aqui igual uma interrogação. Não sei resolver essa integral. Depois a gente aprende. Ok. Para falar de funções compostas, é importante primeiramente vocês conhecerem as funções elementares. Acredito eu que a maioria de vocês já viram isso. Na verdade, acredito não, né? Quase todos vocês já viram. Podem não lembrar, mas já viram, porque eu dediquei uma aula no cálculo 1 a esse conteúdo, funções elementares. Então, quem de vocês fez o cálculo 1 conosco no período anterior,
viu isso aí, mas pode não lembrar, né? E tem os que não fizeram também que pode desconhecer. Então, guys, no ramo das funções da matemática, nós temos umas funções especiais que são conhecidas como funções elementares. Que funções são essas? São aquelas funções que basicamente que vocês conhecem. Eu poderia dizer a grosso modo isso, que são que as funções, quais são? Os polinômios, vou botar aqui, ó, os polinômios, e dentro dos polinômios tem inclusive opa, perdão, deixa eu pausar. Então, voltamos. Dentro dos polinômios nós temos a função quadrática, que é aquela do segundo grau, do terceiro grau, a identidade, enfim, várias outras. Além dos polinômios, nós temos a função constante, vou colocar aqui, ó, que era para ter falado primeiro, mas essa é uma questão de ordem mesmo. As funções exponenciais, que a gente praticamente no cálculo 1 a gente trabalha na maior parte com a base E das funções exponenciais. Aí nós temos as logarítmicas, quem mais nós temos? As trigonométricas, e as trigonométricas inversas. Para não ficar longo esse aqui, eu vou botar assim, né? Trigonométricas inversas. Essas são as funções elementares. Além dessas, existem as combinações lineares. Não precisa ser linear. As combinações dessas funções por meio de operações somas, produtos e quocientes. Mas não vem ao caso. Então nós vamos falar um pouquinhozinho sobre cada uma. As funções polinomiais, falei um pouquinho. As funções constantes são aquela que a variável não aparece, ou seja, ela assume só um valor. As exponenciais, que são essas aqui, são as da potência, em que a variável está lá no expoente, tipo e elevado a x, 5 elevado a x, dentre outras eu vou colocar aqui. Depois eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. 5 elevado a x e por aí vai. Nós temos as logarítmicas, que são as do log. No caso, a gente trabalha praticamente só com ln de funções logarítmicas. Pode ser que em outras disciplinas vocês trabalhem com outras funções logarítmicas, mas no nosso cálculo estamos trabalhando só com o ln, que é o logaritmo natural. Aí nós temos as trigonométricas, nós estamos trabalhando com 6 funções trigonométricas. Quais são? Seno, cosseno, tangente, secante. Então tem 4 aí, né? Aí vem cotangente, cossecante. Isso dá 6 funções trigonométricas. E as trigonométricas inversas, que também são 6, porque para cada trigonométrica nós temos uma inversa. Apesar de que aqui no cálculo, para os nossos efeitos de derivada integral, nós basicamente estamos trabalhando com apenas 3. A do arco seno, o arco tangente e o arco secante. Ou seja, a gente tirou todos os cos. Arco cosseno, arco cotangente, arco cossecante. Então, esses cos aí a gente não estão usando, não vamos usar aqui em integral. Tem uma explicação, né? Mas aí não quero entrar nesses detalhes, porque elas são consideradas, porque existe a questão de intervalos de domínio, mas não vamos entrar nisso porque não é o foco da nossa disciplina. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, por que você está falando dessas funções? Não sei mais nem por que fugiu tanto do conteúdo. O que eu quero se atentar é onde fica, que vocês se atentem nessas funções, é onde fica as suas variáveis. Onde fica a variável da polinômio, da constante. Da constante a resposta é bem óbvia, não tem variável. Então, na verdade, a gente nem vai trabalhar com essa aqui, ó. Tá, mas eu só coloquei aqui porque ela faz parte das funções elementares. Onde fica a variável do exponencial e por aí vai, dessa aqui. Então, é importante, eu quero
que você observe isso. Onde aparece, eu vou colocar, tá, entre aspas aqui, onde aparece a variável de cada uma dessas funções. Onde aparece a variável de cada uma dessas funções. Ok? A ação detalhe. Se bem que se eu for falar muitos detalhes, eu vou me prolongar e a aula vai ficar só nisso. Existem muitas outras funções além dessas, tá? Além dessas aqui. Tem muitas. Tem funções determinadas por séries, a gente vai ver isso no futuro. Mas ok, onde aparece? Isso é importante aqui. Onde aparecer a variável dessas funções elementares. Onde aparece. Onde aparece a variável é onde fica a sua interna. A gente sabe que toda função tem uma interna. A gente usa isso, inclusive, lá na regra da cadeia para derivar funções que possuem a função interna. Ok? Então, beleza. Vamos ao trabalho. Falando aí, vamos começar aqui, ó, com os... Não era legal começar com polinômio. O polinômio, por incrível que pareça, apesar de ser a função mais simples, ela é mais complicada. Vamos começar com ela não. Vamos começar aqui, ó, com as exponenciais, tá? Com exponenciais. Polinômios vamos deixar por último, porque é o mais difícil de ver. Não é que é difícil de ver, mas quando você não tem um costume, ele acaba confundindo algumas coisas. Ok, guys, funções exponenciais. Tá errado isso aí. Exponenciais. Pronto, agora sim, agora tá certo. Funções exponenciais. Põe um pingo aqui no aí. As funções exponenciais são... O que a gente está trabalhando é a da exponencial, é do e elevado a x. Essa base pode mudar? Pode. Pode ser outro número além do e? Pode. Mas dificilmente a gente trabalha com isso aqui no cálculo. Então, para nossos efeitos, eu vou usar o ezinho, que é o que a gente usa de padrão. Onde fica a variável? Lá em cima. Ou seja, na exponencial, ela tem esse formato aqui. Eu vou colocar em azulzinho aqui. E aqui em cima fica o quê? A interna. Interna, isso é importante. Elevado à interna. Ou seja, esse x aqui é a interna. Nesse caso aí, a gente nem costuma chamar de interna quando é só a variável. Mas eu quero deixar que fique claro que a interna ou a variável, a interna, ela fica em cima da função exponencial. E agora que eu vou entrar nas funções compostas, já vou aproveitar o gancho, que é o que eu quero falar. Quando no lugar da interna, se você troca a interna por uma função, acho que eu vou deixar para falar mais para frente para ficar organizado, mas se você trocar a interna por uma função, interna troca por uma função, e aí você tem o que a gente chama de uma composição de funções. Vou falar isso depois, ok? Beleza, então é importante saber essa estrutura aí, ó. Depois das exponenciais, nós temos as logarítmicas, mas na verdade, como a gente trabalha só com a função ln, eu vou colocar aqui função ln. A função ln tem que ser o ln de alguma coisa. Aqui é e elevado a alguma coisa, e aqui é o ln de alguma coisa. Aqui, no caso, essa alguma coisa é variável. Ou seja, o ln, vou fazer em azul, o ln, na frente dele que fica a sua interna. A maioria das vezes a gente coloca entre parênteses. Quando ela é muito simples, tipo essa aqui, quando ela é simples, só tem a variável, a gente não precisa colocar entre parênteses. Mas o que você tem que se atentar é que a função ln, a sua interna é colocada logo depois dela. Então, no caso, bem aqui, ó. Eu já vi alguns alunos cometendo esse crime. Pelo amor de Deus, não faça isso. Botar um ponto de vezes aqui. Não faça isso, tá? Não faça, pelo amor de Deus. ln sozinho não é uma função, tá, guys? A gente chama a função ln, mas a gente está usando um abuso de linguagem,
ou usando o nome. Na verdade, estou usando o nome, mas não existe a função só o ln. Existe ln de alguma coisa. E esse alguma coisa, ele fica aqui na frente. Aqui é o ln de x. Aqui, então, o ln é sempre de alguma coisa, que vai estar entre parênteses. Aqui, tem gente que chama isso de frente, tem gente que chama isso de trás. Enfim, depois que você escreve o ln. Então, ln de alguma coisa. Esse alguma coisa é a interna. Beleza? Não tem. Não sai, não façam isso, tá? Não existe só o ln. Existe ln de alguma coisa. Beleza. Tá. Next. Qual é o next? Eu acho que é a trigo. Já chegou nas trigos. Trigonométrica. As trigonométricas, as trigonométricas, elas são muito parecidas com os ln's. Trigonométricas. Pronto. Elas são muito parecidas com o ln. Em que sentido? Na maneira de escrever. Não sei se vocês já prestaram atenção. A maneira de escrever trigonométrica e ln é igual. Põe o nome da função e depois põe a sua interna. Trigonométrica é a mesma coisa. Põe o nome, tipo, digamos, seno, aí depois põe a interna, que aqui é a variável. Acabou. Então é muito igual. Na exponencial é diferente, ó. A interna fica em cima, cada um tem a sua estrutura, a sua maneira. Mas eu digo a vocês que a exponencial, no padrão que ela é utilizada, ela tem um nomezinho chamado exp, e ela também coloca-se na frente, né, quando usa esse padrão. Então, inclusive calculadoras científicas têm esse exp lá, é o mesmo exponencial. Então, expo de x é o mesmo elevado a x. Tem livros, tem áreas que usam assim, calculadoras, softwares, que no lugar do ezinho usa o nome exp de exponencial. Ok? Aí voltando para cá. Aí nós temos o seno, cosseno, todas as 6 trigonométricas. Perceba que é o nome, está numa estrutura, sempre tem o nome e depois, entre parênteses, vai ter o que? A interna. Então, normalmente, ou seja, perdão. Por exemplo, a tangente, tem um de tangente, aí vem a interna aqui, ó. Interna. Aliás, gás, tangente, coloque TG, tá? Não coloque em tan, não. Tan é pro inglês. Aí, então, eu vou considerar mais. Use TG, que é português. T. Ok. Aí tem o que? Cosseno. Como é a função cosseno? É o cosseno e a interna aqui na frente. Então, eu já vi muitos de vocês interpretarem. Eu vou falar para cosseno, mas vale para as outras também. Interpretarem uma trigonométrica como se fosse uma função separada e aqui outra coisa. Até mesmo multiplicando, igual o caso do ln. Mas não faça isso não, ok? Essa interna faz parte do cosseno. Na verdade, não existe só o cosseno ou só a tangente. Existe cosseno de alguma coisa. De o que? Tá bem aqui na frente. Seno de alguma coisa. Seno de que? Aqui o seno de x. Beleza? Então, tá. Já falamos de que? Ó, falta essas duas. As trigonométricas inversas, mesma coisa, muito parecida, igual trigonométrica. Eu vou até botar aqui, ó, trigonométricas e os trigos inversos. Vamos botar aqui. E os trigos, não é trigos, tá? Mas tudo bem, acho que vocês entenderam. Os trigos inversos tem a mesma estrutura, nome interna. Vamos colocar um exemplo aqui. Trigonométrica, arco tangente, arco TG. E aqui vem na frente, vem o que? A interna, ok? Não sei se vocês pegaram a filosofia da coisa. Estou falando da maneira de escrever, que a interna vem sempre na frente. Tá, aí vem os polinômios, né? Polinômios, vamos botar aqui as funções polinomiais. Os polinômios, eles são um pouco diferentes. Os polinômios normalmente são assim, ó. É uma variável e expoentezinho. Pensa em um número, 15, por exemplo, um 15. Tá? Pode estar somando também, tá? Com outras potências, não tem problema não.
Vai estar até somando com um númerozinho fixo. Já repetiu 3, né? Não tem problema não. Mas vai botar outro número para diferenciar. Ok. E aí, olha como são os polinômios. Eles são diferentes porque eles são formados por potências e a variável sempre está na base. Então, no lugar dessa variável, pode aparecer uma função. Essa variável é onde fica a interna. Então, a interna ela pode aparecer mais de uma vez e diferente ainda por cima. Ou seja, aqui, ó, interna, estão vendo? Aqui também, ó, interna. Ok, estão acompanhando? Pois é. Então, de modo geral, eu não vou nem colocar aqui porque o polinômio é muito estranho. Tá bom, eu vou colocar. Mas o polinômio em azul que eu estou colocando, o polinômio é assim. Você tem a sua interna, eleva alguma coisa, tem alguma coisa aqui, mais de novo alguma coisa, outra interna, alguma coisa, por aí vai. Mais, e aí vai somando polinômios. Aqui é muito estranho, né, falar alguma coisa. Por isso que em matemática, tirar essa janela, parece que agora já tem uma maneira de tirar essa janelinha, eu vou tirar. Por isso que matemática usa, deixa eu colocar do jeito que estava lá. Em matemática, eles usam muitas letras. Para não estar jogando, no lugar de colocar alguma coisa aqui, ó, interna, bora usar uma letrinha, bora usar um U. Vamos usar um U aqui, ó. Aí no lugar de interrogação, põe uma letrinha, põe um N. E aqui põe um A. Aqui põe um B. Aqui põe U de novo. E no lugar da interrogação, põe um M. É isso. Isso confunde muita gente que não está habituado. Mas esse é o motivo de escrever. E olha como fica bonitinho. Tá vendo? E de escrever um monte de letras. Cada letra é entender que cada letra tem um significado. Significa alguma coisa. Beleza? Tá, guys. Por que eu tô falando disso? Interna, as variáveis, principalmente internas, por causa das funções compostas. Vamos ver se tem espaço aqui, ó. Tem espaço para funções compostas. Dá um clique duplo aqui que abre. Daqui já dá o zoom padrão. Eu vou mudar esse zoom padrão. Ele tá em 100. Ó, veja, tá 100% bem aqui. Porque aí quando eu escrevo nesse 100%, eu tinha que escrever bem miudinho. É melhor dar zoom aqui. Aqui eu consigo escrever um A menor. Quer dizer, eu escrevo o A do mesmo tamanho, mas no 100% ele fica menor. E quando vocês abrirem o arquivo PDF, vocês vão abrir no 100%. E vocês vão ter mais visão se eu conseguir escrever menor. Pois bem, vamos lá para as funções compostas. É isso aqui, ó. Essas coisas não tem no livro. Não tem. Mas é isso aqui que vai ajudar vocês. Funções compostas. Vamos olhar o tempo do vídeo aqui. Tempo do vídeo, 23 minutos. Já foi, ó. Quase meia hora. Eu nem comecei o assunto, ó. Só enrolation. Mas não é enrolation porque vai ajudar vocês. Que acho que eu tô me acostumando com essas videoaulas. Tá funcionando? Deixa eu ver se tá funcionando o botão. Tá não. Tá. Ok, guys. Funções compostas. Como é que eu vou falar de funções compostas? Função é assim. Vocês sabem qual é o símbolo que usa para funções? A maioria das vezes é um F, aí põe a variável aqui que é x, certo? Então, isso aqui é um símbolo genérico. Mas se você olhar bem, é o nome. Aqui é o nome e a interna entre parênteses. É a mesma coisa que eu apresentei a vocês aqui, ó. O nome e a interna entre parênteses é a mesma coisa. Então isso aqui ele representa várias funções, um bocado não, né? Qualquer uma representa. Quando aí existe uma coisa chamada funções compostas. O que é uma função composta? Uma função composta é uma função que é originada de uma composição de uma com outra. E aí provavelmente vocês não entenderam muita coisa. Mas basicamente é assim. Você tira, no lugar da variável, você tem uma função normal, tá? A função lá bonitinha, original. Eu vou chamar de U, tá? Perdão, tava X, eu vou deixar U. Tem uma filosofia por trás. Então vamos imaginar que a variável seja U.
se eu tenho aqui minha função bonitinha e no lugar da variável, eu coloco, tiver uma outra função, eu vou até chamar de g aqui, ó, g de x, Quando eu estou vendo para minha função e eu percebi que no lugar da variável ficou uma outra função, daí, guys, eu tenho o que nós chamamos de uma função composta. Essa aqui é a função f composta com a g. E para isso fixar bem, nós vamos ver um exemplo. E antes de ver exemplo, eu venho aqui dizer para vocês que eu esqueci de uma função elementar. Eu esqueci as raízes que estão dentro do grupo das funções potências. Ok, então eu vou colocar aqui, ó, raízes. Tem outras, mas a gente não vai mexer, então deixa quieto. Raízes. Aí eu tinha que colocar aqui, né? Vamos fazer assim, ó. Vamos aqui, tá? Vamos colocar bem aqui. Raízes. Eu tenho que falar. Então eu vou pausar aquele conteúdo lá, esse aqui, ó. Esse app, ele é muito bom, mas o problema dele é esses quadradinhos me incomodam. Quando eu puxo rápido, ele não tem essa fluidez. Espero que ele melhore numa atualização no futuro. Mas beleza, eu vou dar um pause aqui. Esse conteúdo tem... Pronto, aí eu pauso só pra gente falar aqui das raízes, porque eu acabei esquecendo. Ok? Eu fazia antes um script, preparava a aula toda bonitinha pra vocês. Mas come tempo demais, vocês não tem ideia. Porque para gravar vídeo já demora. E eu estou com 2 disciplinas e tem muita coisa. Então para agilizar, eu estou tentando fazer isso agora mais direto. Assim, sem fazer um script. Não sei se vocês lembram, as primeiras aulas era tudo bonitinho. Tinha uns negócios escritos aqui. Mas vamos lá. Mais precisamente, nós vamos trabalhar mais com raízes quadradas, vai ter as outras também, mas é mais com raiz quadrada. Aí eu vou botar a raiz quadrada aqui, só para efeito de exemplo. Tá aqui, isso aqui é uma função raiz. Aqui é o x, a variável. Se no lugar da variável tiver uma outra função, então vamos usar nosso padrão azul. Essa função será o que? A interna. Ou seja, esse é o padrão de uma função raiz. E aquilo que eu já comentei, você tem uma função no elementar que é bem conhecida, a função elementar. Tá aqui, ó, exemplo, exponencial, ln, trigonométrica. Tem outras trigonométricas? Tem. Aqui, esse seno é só um exemplo. Raiz, polinômio. Vamos deixar polinômio de lado, tá? Polinômio é uma casa à parte. Você tem uma função elementar. Normalmente são tudo com variáveis. Ln de x, exponencial de x, por aí vai. Se você tira essa variável... Se você troca essa variável, ou se você pega uma outra função elementar, mas você percebeu que no lugar da variável está uma outra função, aqui no caso da raiz ficaria assim, ó. Uma outra função, tipo do ln, ficaria assim. Essa função passa a ser chamada... Quando você faz essa troca, aí você tem o quê? Uma função composta. Porque, como eu falei, por que composta? Porque no lugar da variável ficou uma outra função. Essa outra função é o que a gente chama de interna. A gente usa muito esse conceito de interna para entender direitinho a regra da cadeia. E aqui a gente vai usar esse conceito de interna para fazer a substituição na integral. Interna. Assim, eu vou dar exemplo aqui de umas funções compostas. Alguns exemplos. Vamos trocar nossa cor de volta. Exemplos. Vou colocar aqui grandinho. A raiz. Vou botar aqui, ó. Raiz de quê? Raiz de x quadrado mais 1. Isso é uma função composta. Tá, mais 1. Que tipo de função composta? Olha a raiz. Dentro da raiz, já que isso é uma função raiz, dentro da raiz, na função raiz, é para ser o quê? É para ser a variável, certo? Ser variável. Ok, mas aqui está sendo muita coisa dentro da raiz. Está sendo x quadrado mais 1.
x² mais 1. Vou até circular aqui, ó. Pá. x² mais 1, guys, é um polinômio. É um polinômio. Então, nós estamos vendo aqui um polinômio dentro de uma raiz. O que que isso é? Uma função composta. Aqui, a composta é a raiz composta com o polinômio. Não importa muito essa parte, não. Mas é importante você identificar que isso é uma função raiz e que a interna dela, ou seja, dentro dela, é um polinômio. Ok, guys? Eu tenho uma interna. Então, é bater o olho e ver que tem uma função composta, tem uma composição. Eu tenho uma função interna. Ok, beleza. Vamos lá para outra. Isso aqui, ó. Seno. Não esqueci de escolher a canetinha. Pronto. Seno. Vou botar aqui seno da exponencial. Seno da exponencial. Pronto. Tem interna. Que tipo de função é essa? Só a exponencial. Olha, veja. A exponencial está dentro do seno. A exponencial é interna do seno. Como é que eu sei? Lembre-se lá como é uma trigonométrica. Nome na frente e o que vem na... Nome primeiro e o que vem depois, entre parênteses, é o que? Interna. Então isso aqui, ó, o nome primeiro é o seno. A gente olha da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita é a maneira que a gente lê, né? Então eu tenho seno. Eu vou destacar também, igual fiz com o outro. Destacar em verde as minhas internas. Ok. Opa, apertei aqui. Apertei muito lá em cima. Tá, aqui ó. Interna. Interna, tá, já tá cumprido já esse vídeo. Ok. Bateu o olho interna. Agora, e por aí vai. Então eu não vou estender muito porque vai ficar comprido. E aí a gente nem começou o conteúdo. Mas vamos olhar para cá. Agora eu pergunto de vocês. Olhando para essa estrutura de função, você vê primeiramente que eu tenho um produto aqui, ó. Tenho um produto. Eu tenho esse fator e esse fator aqui, ó. Dois fatores. Fator 2x, perdão. Encostei. Tem fator 2x. Eu tenho esse fator aqui, raiz de x² mais 1. Perceba que esse segundo fator, agora, acredito eu, de cara você vê que ele é uma função composta. Na verdade, esse fator eu tenho aqui uma função dentro da minha raiz. Ok? E isso vai ajudar a gente? Vai. A gente vai... daqui você percebe que eu tenho uma função dentro da outra. E antes de encerrar a aula, eu quero olhar para uma curiosidade. Se perguntem, qual é a derivada dessa função interna? Não quero a derivada da função toda, tá, guys? Esse segundo fator, tô olhando para o segundo fator. Eu vou trocar a cor da nossa interna para vocês entenderem melhor. Vamos colocar de verde. Escolha aqui, pai, aqui. Aí a minha pergunta é: se eu derivar a minha interna, olha, só a interna, se eu derivar, não quero derivar tudo, não me interessa a derivada de tudo, na verdade não me interessa a derivada de nada, porque eu quero a integral. Mas tem uma curiosidade: se eu derivar a interna, dá quanto? 2x. E aí, para encerrar a aula, eu quero que vocês vejam que, coincidentemente, nessa integral, a derivada dessa interna, ela aparece bem aqui, ó, multiplicando a função. Será que essa coincidência vai ajudar a gente? Isso é o que a gente vai ver na próxima parte do vídeo. Por enquanto é isso. Thank you, guys.